Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos vídeos que eu venho fazendo, né, eu vou começar falando neste vídeo aqui sobre os chakras, né, e o que seria isso, né? Tem muita gente que não sabe do que se trata, né, o que é um chakra, né? Veja, toda pessoa possui lá suas energias, né? Então os chakras, eles são vórtices de energia, né, que ficam distribuídos pelo seu corpo, assim, né? Existem 7 chakras principais, né? Ficam, como eu disse, né, no corpo humano da gente, assim, né? A pessoa clarividente, um bom clarividente, pode ver o chakra, né? Eles são redondinhos, assim, né? E são redondos, né? E ficam girando, né? E ficam, que nem eu falei, existem os 7 principais, existem vários outros, assim, de menor importância, né? Tá certo? Então veja bem, olha. À medida que numa pessoa comum assim, eles são pequenos assim, sem expressividade assim, mas à medida que a pessoa vai evoluindo, vai se espiritualizando, esses chakras eles vão aumentando de tamanho, mudando a cor, né? E aquela pessoa que vai se espiritualizando, ela vai começando a perceber com mais facilidade o mundo espiritual, né? Tá certo? As coisas do plano extrafísico assim, né? Tá certo? Então, por isso que eu digo, né, eu sempre incentivo as pessoas a se desenvolverem, porque é muito interessante quando a pessoa tem esse gosto, né, começa a despertar esse gosto na pessoa por coisas de natureza extrafísica, assim, espiritual, digamos assim, né, é interessante porque a pessoa vai se desenvolvendo, né, tá certo? Isso vai melhorando a sua... Nós temos uma ficha, né, evolutiva pessoal, uma ficha, como se fosse numa escola, né, uma ficha evolutiva pessoal, né. Existem aqui no planeta os evoluciólogos, né? São aqueles, existem orientadores evolutivos, né? Tá certo? Que estão observando o progresso espiritual de cada pessoa, né? Tá certo? Porque antes de reencarnar a gente faz um planejamento, né? Então veja bem, no caso dos chakras especificamente assim, né? Então, que nem eu disse, né? À medida que você vai evoluindo, né? Se espiritualizando, eles vão se desenvolvendo e a sua percepção extrafísica, né, ao seu redor e das coisas assim extrafísicas em geral vai melhorando, né? Então depende do seu empenho, do seu interesse, tá certo? Outro dia aqui, né, eu sempre gosto de acrescentar alguma coisa que eu vejo assim, tal, né? Então um amparador aqui abriu a minha clarividência, né, quando eu estava voltado para cá assim, né? E eu vi muita gente aqui assim, né, extrafisicamente falando, né? E naquele dia lá, uma coisa que eu achei interessante em mim mesmo assim, foi que eu vi um chakra meu, esse chakra meu do coração, muito desenvolvido, né? Esse aqui do coração assim. E eu vi uma cor azul assim, azul celeste, assim, um azul bem clarinho assim. O chakra ele vinha bem aqui na frente assim. Eu vi que foi o que eu pude ver assim, né? Tá certo? Além os espíritos assim que eu vi, né? Vi muita gente assim, né? E vi um amparador do lado também, né? Então às vezes eles fazem isso até pra gente aprender, né? É uma coisa didática, né? Uma questão didática para a gente evoluindo e aprendendo, à medida que a gente vai progredindo, né? Então o que eu observei no meu chakra foi isso daí, né? O que eu pude ver na hora, assim, que eu vi aquele monte de gente assim, porque a clarividência é assim, eles abrem a clarividência, ou ela abre sozinha, né? E a gente olha, daqui a pouquinho aquilo vai fechando, né? E aí fecha, né? A gente não vê mais, né? Tá certo? Então, o que eu pude ver foi esse chakra aqui, né? O cardíaco, né? Muito desenvolvido aqui assim na frente e azul assim, né? Esse chakra, que foi o que eu vi na hora, assim, né? Ele azul, um azul clarinho, né? E ele bem grandão aqui, que vinha aqui na frente, né? Tá certo? Então, é que nem eu disse, à medida que você vai evoluindo, se interessando pelo assunto, as suas atitudes, as suas ações, assim, os seus pensamentos, né? Então essas coisas vão refletindo, volta para nós mesmos, né? Então veja bem, então isso daí foi um detalhe do chakra, assim, uma ideia dos chakras que existem no corpo humano, né? Assim, de todas as pessoas, né? É que nem eu disse, a pessoa comum, os chakras não são desenvolvidos, né? À medida que a pessoa vai se interessando pelo assunto, vai, enfim, trabalhando com tarefas assim, que nem a tarefa do esclarecimento, né? Procurando se espiritualizar, ela vai se desenvolvendo, né? Tá certo? Então isso daí é uma pequena ideia do chakra, né? Do que são os chakras, né? Que são vórtices de energias que ficam distribuídos pelo corpo humano de todas as pessoas, né? Porque todas as pessoas possuem suas energias, né? Então veja bem, olha,
Eu tinha falado outro dia também, assim, sobre projeção consciente, assim, né, do que acontece se a pessoa, né, um dia for tentar se projetar, né, ou tiver esse hábito de se projetar assim, né, sair fora do corpo físico, né. Existe o antes, antes de você dormir, o antes, o durante, a projeção, quando você está fora do corpo, e depois quando você retorna. Então, eu vou começar a dar algumas ideias em alguns vídeos, assim, de como que a coisa acontece. Então, antes de você deitar, é o que a gente chama de vigília física anterior, né? É aqueles preparativos que você faz para deitar, para se projetar, para tentar uma projeção consciente. Então, veja bem, olha, obviamente você tem que ter um ambiente calmo em casa, né? Não adianta se a sua casa é muito cheia de barulho, assim, é difícil, né? Tá? Então, o lugar onde você vai ficar é a base física, né? Tá certo? Então, o que pode acontecer quando você vai se preparar para se projetar, né? A pessoa não deve ingerir muito líquido, deitar com a barriga cheia, né? Ou jantar e deitar assim para tentar uma projeção. Não, né? O ideal é você dar pelo menos umas 2 horas, assim, jantar, né? E depois esperar pelo menos umas 2 horas, assim, fazer aquela digestão, né? Tem que estar um ambiente calmo, né? De preferência lidar com as suas energias, assim, se você já sente as suas energias, né? A pessoa tem que começar a lidar com energias, né? Tá certo? De preferência com as suas próprias energias, começar a se conhecer melhor energeticamente, né? Tá certo? Então, isso daí, não ingerir muito líquido, né? Estabelecer estado vibracional com energias, assim, de preferência, assim, tal, né? E são pequenas dicas, isso aqui é um princípio, né, de dicas, assim, né? O que pode acontecer na hora que você estiver deitado sozinho lá no seu colchão, né? Deitar em decúbito dorsal, de preferência, assim, ou nessa posição, assim, de suástica, que a gente fala, deitar de lado, assim, né? Enfim, existem algumas posições, assim, próprias para a pessoa se projetar. Ou a pessoa deita de costas, assim, né? Que seria decúbito dorsal, ou na posição de suástica, que é de lado, que a gente também é muito confortável, né? Tá certo? Você pode sentir naquele momento ali que você está tentando sua projeção, a presença de espíritos no quarto, assim, de gente desencarnada, assim, né? Tá certo? Tanto boas quanto não tão boas, assim, né? Presença de obsessores, assim, tal, né? Não deve forçar a projeção, não adianta a pessoa ficar lá se espremendo para tentar se projetar. Se a pessoa tentou e não conseguiu, fica para a próxima. A pessoa dorme normal, assim, não é necessário ficar forçando uma projeção, né? Tá certo? Você pode ouvir também, assim, efeitos físicos, assim, ó, estalidos em móveis do quarto. Assim, né? Você pode ouvir efeitos físicos, é uma das coisas que pode acontecer, efeitos físicos, né? Pequenos barulhos, assim, em móveis, coisas assim, ou até objetos se movimentando. Tá certo? E são efeitos, assim, anteriores, assim, né? Tá certo? Mudanças de temperatura, assim, ou pequenas correntes de ar que você não sabe de onde está vindo. Tá certo? Pequenos estalidos na própria cabeça. Às vezes você ouve estalidos na cabeça quando você já está prestes a se projetar. Tá certo? Você está ali naquele que a gente chama de estado alfa, né? Que a gente está começando a atingir aquele estado das ondas alfa, que é estudado assim no eletroencefalograma, né? Tá certo? Então existem essas peculiaridades do antes, assim. Eu estou falando assim, no caso aqui, seria antes de você tentar uma projeção consciente, o que pode acontecer ali quando você está deitado no seu colchão, né? Tá certo? Então a gente vai prosseguir, assim, dando dicas no próximo vídeo sobre como se projetar, assim, à medida que eu for lembrando, assim, né? Tá certo? Então eu falei um pouquinho dos chakras, do que acontece, né? Alguma coisinha do que acontece antes de você tentar se projetar, quando você já está deitado no seu colchão. Tá certo? Então a gente prossegue nos próximos vídeos, tá certo? Tá? Bom dia a todos!